Olá pessoal, seja bem-vindo ao novo episódio do podcast do Giro do Boi. Hoje vamos tratar de sustentabilidade ambiental na nossa pecuária, que traz a seguinte manchete, pessoal. Pecuária versus meio ambiente, inimigos ou aliados? E eu recebo para uma prosa bastante franca e didática a engenheira agrônoma exalquiana Liege Correia, ela que é a diretora de sustentabilidade da JBS. Nunca se falou tanto, em meio ambiente como nesses últimos anos. O que os poderes público e privado têm feito em prol do meio ambiente sem impactar na nossa produção de alimento. A Liege esteve recentemente na COP28, lá nos Emirados Árabes, em Dubai, E durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, e traz para a gente agora os principais debates, que aconteceram por lá e o que o pecuarista precisa saber, entender e praticar para continuarmos no jogo, continuarmos sendo protagonistas no fornecimento global de comida, principalmente de carne bovina, para bilhões de pessoas. Liege, obrigado por estar com a gente aqui no podcast. Eu que agradeço. Bom, vamos lá. Antes de a gente falar das ações aí da iniciativa privada, queria que você contasse um pouquinho da sua história, desde a sua formação como agrônoma na minha querida Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc USP lá de Piracicaba, Naquela época já se falava, já se discutia bastante sobre essas questões ambientais que praticamente hoje a gente vê em todas as manchetes da mídia global, Liege? Bom, Mauro, o Código Florestal ele vem aí desde a década de 60, A gente perde um pouco de noção de tempo e aí depois ele passa por regulamentação 2008 e 2012, uma efetiva promulgação para seguir. E aí o que acontece a partir de 2012 é essa tentativa de implementar o código. Então, sempre ficou muito a discussão do Código Florestal. Quando a gente pega ali, me formei em 2008, já tinha essa discussão de como fazer a adequação dessas propriedades, essa discussão em relação à porcentagem de preservação. Então, você pega a bioma Amazônia, por exemplo, tem ali 80% do bioma preservado, dentro da propriedade rural. Então, isso sempre foi discutido. O que acontece, e acho que a gente nota isso inclusive na política, é que passa a ser um tema de senso comum a partir do momento que a gente tem esses estudos que, se até 2050 a gente não conseguir conter a temperatura do planeta em 1,5 graus, a gente vai inviabilizar a produção de alimentos em muitas regiões do globo. Então, agricultura, pecuária, mas também a própria vida, Algumas ilhas vão ser inundadas, pessoas que moram ali vão ter toda uma questão de sobrevivência. E aí isso ganha um peso e uma importância muito maior do que em 2008, quando eu me formei, Então... Mas 60 anos depois da criação desse Código Florestal, na sua opinião, ele é atual? Ele se encaixa nos dias atuais da produção de alimentos aqui no Brasil? Ele é a legislação mais restritiva do mundo em relação à parte ambiental. O problema não é a qualidade do Código Florestal ou a atualidade dele, é a falta de implementação dele. Se ele tivesse sido implementado como força de lei, desde que isso se tornou uma lei, pegar 2012 para cá, a gente não estava nessa discussão agora. Então a gente está fazendo uma discussão atrasada, de certa forma, porque é muito complicado e é claro que tem uma série de burocracias, polêmicas, processos lentos, mas é muito difícil a gente explicar para alguém que não seja brasileiro e que não trabalhe com agricultura, pecuária ou mesmo com o meio ambiente, por que a gente ainda está falando de eliminar o desmatamento ilegal. Então o que acontece é as pessoas perguntam, mas eu não entendo, não é ilegal? Se é ilegal, por que você tem que eliminar uma coisa que é ilegal? Ela já não está resolvida? E aí vem essa polêmica da discussão do desmatamento zero, porque o grande ponto do desmatamento zero é que para muitas pessoas, e isso inclui os nossos clientes, os nossos investidores, consumidores ao redor do mundo, a gente já está discutindo algo além. O que a gente vai fazer a mais daquilo que a gente já é a lei? Mas a gente ainda tem que discutir a lei, até porque dentro dessa ilegalidade tem uma porcentagem muito pequena de produtores atuando nessa ilegalidade. Mas eles mancham a imagem dos que estão dentro da lei,
mancham, e aí vem um pouco da passividade da maioria em não reagir a essa minoria. Existe de alguma forma, um tipo de acordo não formal que a gente acaba não expondo. Por muitos anos, isso estou falando Brasil, né? Não somos nós ou eles, mas por muitos anos a gente ficou sem falar sobre isso, a gente ficou sem expor essa realidade. A gente sabe que no Brasil as áreas acabam sendo exploradas, principalmente bioma Amazônia. Acho que Cerrado tem uma outra característica em relação à conversão das áreas que ainda podem ser convertidas legalmente. Mas quando a gente olha para bioma Amazônia, nos últimos anos a gente teve o crime, de certa forma, ele tomou conta da exploração dessas áreas. Então você tem garimpo ilegal, você tem madeira ilegal, tem questão de tráfico de drogas, né? Você tem uma série de outras atividades que foram se desenvolvendo ali e que, é importante dizer, geram emprego e renda, né? Mesmo dentro da ilegalidade. Então isso se mantém, isso cresce, isso escalona. E aí a pecuária ela vem como uma primeira atividade de ocupação dessas áreas que foram recém-desmatadas. O que é importante colocar o processo de desmatamento é um processo caro. Ele não é simples de ser feito, né? Você desmatar uma área, você depois destocar aquela área, todos aqueles tocos de árvore que ficam, passar um correntão, tornar aquela terra de alguma forma apta a receber, seja uma semente de braquiária ou seja mesmo uma agricultura, que é o que acaba acontecendo depois ao longo do processo, mas é um processo caro. Um produtor rural pequeno, às vezes até médio, não tem esse recurso para fazer isso. Então existe uma exploração imediata que se beneficia e que tem recurso para fazer essa exploração, né? Que tem recurso para investir nesse desmatamento ilegal. E ainda correndo o risco de uma fiscalização, correndo o risco de uma série de consequências em relação à própria lei. Então isso não é o produtor rural. É importante a gente conseguir agora começar a falar sobre isso de forma mais clara e desvencilhar a produção formal, a produção regular, desse outro tipo de atividade que é explorado lá. Então isso a gente fala em bioma Amazônia. Quando a gente vem para o Cerrado, a gente tem uma outra condição, que porque o que acontece? Às vezes o desmatamento ele acontece numa área que ela estaria apta a ser desmatada legalmente. No entanto, o produtor não consegue a licença para desmatar. Então, isso torna-se um desmatamento ilegal. Sim. E aí você não consegue depois tornar isso legal. Teria que ter uma anuência do Estado. Então, você pega, por exemplo, o Estado de Goiás, ficou 10 anos sem emitir licença de desmatamento. Isso não impediu que o desmatamento deixasse de acontecer. Principalmente naquelas áreas que estariam aptas a serem desmatadas legalmente. Então você ficou com esse passivo entre áreas que foram desmatadas ilegalmente por não ter a licença, mas que poderiam ter sido desmatadas se tivessem conseguido a licença, e teriam conseguido porque estavam aptas, e você tem as outras explorações que foram para além da reserva legal. Então aquele produtor ou aquela pessoa que estava explorando aquela área que desmatou para além da reserva legal, que é lei que ela não poderia ter desmatado. Então a gente tem que lidar com dentro da ilegalidade você também tem nuances de ilegalidade e de processos de regularização que vão facilitar. Mas ao produtor assumir que ele desmatou sem a licença, ele acaba se enquadrando numa série de multas e adequações que ele vai ter que fazer, que é um processo longo, burocrático e às vezes caro. Mesmo uma recomposição, né? Uma canetada do IBAMA não é fácil, não, né? Ela passa das cifras milionárias, né? Mas o agricultor, o pecuarista, você há de convir comigo que hoje a tecnologia que a gente tem disponível no mercado, ferramentas de gestão, de manejos, etc., elas acabam nos dando a possibilidade da gente produzir alimentos sem derrubar uma árvore sequer. Por exemplo, na área de pecuária, temos aqui pouco mais de 150 milhões de hectares hoje de área de pastagens. Mas a Embrapa fala que cerca de 80% dessas áreas estão sofrendo algum estágio de degradação. Então, se a gente cuidar dessa parte, de a gente arrumar o que a gente já tem aberto, muda a história da gente, não? Com certeza. É que quando a gente olha para esses números, a gente está olhando na escala nacional. Estou falando como o Brasil.
Mas quando eu vou para uma propriedade rural e aquela propriedade ainda tem áreas a se abrir, ela não faz parte dessas áreas degradadas que vão ser convertidas. Então, uma das estratégias, por exemplo, do governo federal agora foi justamente estudar, e foi identificado pela Embrapa que a gente tem 40 milhões de hectares fora do bioma Amazônia, para serem recuperados, que são áreas degradadas, aptas a uma agricultura ou a uma pecuária de alta tecnologia. Então, a gente tem essa oportunidade. O que eu preciso fazer é, esse produtor que tem área na sua propriedade ainda a abrir, como que ele acessa uma área degradada e recupera? Uma outra área que não faz parte da realidade dele. Sai dessa microesfera que é a propriedade dele frente ao que é o tamanho do Brasil e consegue acessar. Então a gente precisa começar a conectar esses corredores de áreas que ainda podem ser recuperadas e já estão abertas. E um processo, às vezes, de alta produtividade vai trazer muito mais benefício até do que um reflorestamento, dependendo da região. Porque já não se enquadra mais naquela paisagem você colocar uma árvore nativa. Cerrado também tem uma característica diferente de uma floresta, que é a floresta do bioma Amazônia, uma floresta tropical, densa, né? São outros tipos de espécies que você vai ter que inserir naquela paisagem. Então a gente precisa combinar quem ainda tem área legal para abrir, mas que ao invés de abrir essa área, que também é um processo caro, como eu falei, possa acessar essa área degradada e recuperar. Né? Então fazer essa que compensação. Também é caro também, né? Também é caro, mas que tem mais recursos disponíveis. Você pega um crédito do ABC, né? É muito mais acessível dentro da sua dificuldade do que você fazer um reflorestamento. Por exemplo, se o cara chegar e falar assim, ir no banco lá, falar assim, qualquer banco aí que financia, eu queria um dinheiro para abrir uma área. Opa, não. Não, agora eu quero um crédito para poder fazer uma reforma de pasto. Opa, aí tem. Comprar calcário, né? Comprar semente. É muito mais positivo. Com certeza. Né? O saldo é muito mais positivo. Então a gente tem falado muito sobre esse desmatamento zero líquido. O que é o líquido? É o net, né? Eu compenso uma área que já está aberta em detrimento a abrir essa área nova. Então eu uso a área já aberta, ou eu compenso numa outra área aquilo que eu já abri, aquilo que eu já fiz, e zero o desmatamento. Então tem esse... Mas para isso precisa ter mecanismos, precisa ser vantajoso, precisa ser lucrativo. Né? O produtor precisa compensar para ele. Ele vai receber o mesmo que ele recebe com 1 hectare de soja, 1 hectare de pastagem? Não. Mas pensando em todo o processo trabalhoso, burocrático, né? E a dificuldade de se fazer um desmatamento, isso passa a ser compensatório. E ele faz parte de uma solução de médio e longo prazo aí. A gente está falando 2050, não está tão longe, né? Tá aí, tá batendo na nossa porteira já. O que você defende em termos de sustentabilidade aqui pro o cara que está nos ouvindo agora, o pecuarista, o agricultor? O que ele deve fazer? Por exemplo, você acabou de falar agora que talvez o cara que está dentro da legalidade, ele pode ser um fiscal, não? Um vizinho dele está fazendo alguma coisa errada, porque ele pode ser impactado amanhã depois. E quais são as outras coisas que você defende em relação à sustentabilidade ambiental? Acho que a gente começa muito pelo cadastro ambiental rural, ter o seu cadastro ambiental rural, pelo menos encaminhado para a Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Tem gente que não tem ainda? Ainda existem propriedades sem. E tem um número muito interessante, porque a estimativa é que a gente tenha 6,5 milhões de propriedades rurais no Brasil, né? E a estimativa e o número de cadastros ambientais rurais que a gente tem está ao redor de 6,5 milhões. No entanto, eu ainda tenho propriedades sem cadastro ambiental rural. Por quê? Porque às vezes eu tenho uma sobreposição de cadastros, muitos na mesma área, ou mais de um cadastro no mesmo polígono. E aí isso faz com que eu atinja o número de propriedades estimado, mas eu ainda tenho propriedades sem cadastro ambiental rural. E a gente vê isso nos nossos escritórios verdes. Então, muitas vezes a gente recebe produtores, não só fornecedores ou potenciais fornecedores da JBS, mas a gente recebe produtores de cria, produtores de recria, que estão ali sem entender muito como é que eles se inserem nesse mercado, não é nem no mercado, nessa formalidade, como é que eles fazem valer a lei. É difícil. Então, o primeiro passo é você fazer o seu cadastro ambiental rural bem feito, definindo os limites da sua propriedade, desenhando isso, tem ferramentas, não é tão difícil.
A partir desse cadastro ambiental rural, você precisa encaminhar para que o órgão estadual faça uma análise desse cadastro ambiental rural. Se o cadastro tiver regular, ele automaticamente volta para o produtor e ele já está validado. Validado pelo órgão e pelo produtor. Então, isso é um processo simples. O estado do Pará fez agora uma análise de... Acho que eles têm mais de 250 mil cadastros ambientais rurais, mas eles identificaram 60 mil sem nenhum passivo. E já está automaticamente aprovado. Então, também os estados poderem fazer essas análises e já liberar também o produtor de não ficar ali na pendência da análise do cadastro, facilita. Esses cadastros já não tem passivo, reserva legal preservada, está de acordo com o Código Florestal, tem área de preservação permanente, vai embora. E aí a gente vai olhar para aqueles que ainda têm algum desafio ou algum compromisso a assumir com o Estado para ter o seu cadastro ambiental rural aprovado pelo órgão estadual. Mas aí você tem uma fila gigantesca, né, de muitos cadastros ainda a serem analisados. A boa notícia é que, por exemplo, saiu agora um relatório de monitoramento da PUC do Rio de Janeiro de em que pé estamos no Código Florestal, e ele já mostra que 2023 foi um ano que a gente conseguiu avançar muito na agenda do Código Florestal. Que bom. A gente aprovou mais cadastros ambientais rurais. E aí, quando o cadastro ambiental rural tem algum tipo de passivo, ele tem que fazer um plano de regularização ambiental, que é o tal do PRA. Uhum. E aí, no PRA, tem um custo. Ele precisa assumir o passivo que ele tem na propriedade. E aí, quando eu estou falando em código, a gente fala muito de desmatamento, mas você tem outras análises dentro da propriedade que são feitas a partir do Código Florestal. A área de preservação permanente, a própria reserva legal, não é só se desmatou ou não. É se está compondo aquela paisagem de acordo com a legislação vigente para aquele estado, para aquele bioma que a propriedade está inserida. Então a gente tem várias camadas de possibilidades que o produtor, ao olhar para a sua fazenda, e aí a gente falando aqui em pecuária, é olhar para o gado. Né? Como é que, no momento que ele vai vacinar, ele vai ter a oportunidade de olhar, de repensar se está tendo a performance que ele esperava, se o peso está adequado. E aí, quando você tem identificação individual, isso facilita. Então, tem uma série de questões de gestão e o cadastro ambiental rural nada mais é do que fazer a gestão da sua propriedade. Será que está tudo certo? Porque a gente fica falando muito de preservação, mas é importante dizer, a árvore dentro de uma propriedade, ela tem um papel. Ela é um ar-condicionado natural, ela traz assim... Então a gente viu, por exemplo, estudos, o pessoal do IPAM, que é o Instituto de Pesquisa da Amazônia, o pessoal da Udwell, tem uma pesquisadora muito... eu brinco que ela vai ser prêmio Nobel daqui a alguns anos, que é a Ludmila Hatz. Mas você olhar uma propriedade, por exemplo, no Mato Grosso, duas propriedades, uma ao lado da outra, uma propriedade com a reserva legal preservada e a outra sem a reserva legal. E a gente teve esse ano, as sementes cozinharam no solo no momento do plantio, em função da temperatura muito alta em alguns estados. Então você teve uma quebra de safra, a gente está vendo aí, de 30%, que é o número que já está sendo dito. E aí você olha, compara essas duas propriedades, as duas tiveram uma brotação menor do que a esperada. No entanto, uma delas conseguiu brotar mais de 30% e a outra não brotou nada. Aqui não tinha a reserva legal preservada. Então você tem uma diferença de temperatura, às vezes de 5 graus de uma propriedade para outra, que são vizinhas. É a natureza dando troco, né? Eu nem sei se é dando troco. Ela dizendo assim, olha, comigo é mais sustentável, comigo é mais produtivo, eu vou te ajudar. Né? Tá aí a lei. Então, assim, a gente não tá falando isso porque a gente quer, o pessoal brinca, né? A gente quer abraçar a árvore. Não é isso. A gente tá falando de coisas efetivas que vão trazer renda para o produtor, que vão trazer longevidade para o negócio dele. Sustentabilidade para o bolso do produtor. É isso que precisa ficar claro. Não é uma questão ideológica. A gente está falando de ciência, a gente está falando da possibilidade de sobrevivência. É quem vai sobreviver lá na frente e quem não vai. E aí já não se trata mais se você vai comprar mais área, se você vai produzir mais. Não, é como você vai produzir. E é muito interessante, né, Mauro? Como a natureza e a natureza humana também, ela é cíclica, porque a gente está chegando agora e chegando à conclusão que o melhor modelo de produção, se é que pode se chamar assim, claro que cada região tem sua característica, é o modelo de agricultura e pecuária regenerativa.
que é manter ao máximo os recursos naturais que a natureza, que o solo já te oferecem, né? Então, claro, tem regiões que a cobertura de solo não é possível. Pelo clima que você tem naquela região, não forma cobertura de solo. E aí você tem que agir com outros mecanismos. Mas hoje, o consórcio entre diferentes culturas, o benefício que isso traz, e o gado sendo uma das culturas. Exatamente. Então, você considerar na sua propriedade a pecuária como uma cultura, e a gente vê na agricultura familiar, por exemplo, que é um grande desafio social enquanto agricultura, e eu tenho falado muito isso, faço parte da ABAG, que é a Associação Brasileira do Agronegócio, a gente precisa considerar a agricultura familiar dentro do agro. O agro não é só a grande produção de commodity. A pecuária familiar, o produtor de bezerro ali na sua propriedade de 100, 200 hectares, ele faz parte desse agro, né? O produtor de hortaliça faz parte desse agro. A gente está todo mundo junto. É uma paisagem que está toda compondo esse Brasil, compondo essa agricultura, essa pecuária. Então, todo mundo está inserido nisso. Então, a gente tem que olhar para esses produtores também e, fatalmente, os produtores menores sofrem mais. Então, ele tem que fazer um manejo mais adequado. E aí, quando a gente olha para os produtores de antigamente, os pequenos sitiantes, eles já faziam agricultura regenerativa. Então, pegava ali o esterco do porco que ele estava produzindo ali e já transformava, fazia um biodigestor ali do lado. Isso ele usava na horta para fertilizar a horta, fazia uma fertirrigação, algo desse tipo. Então, é muito primitivo até, de certa forma, mas no bom sentido, que é a gente voltar um pouco no tempo para fazer as coisas de forma mais sustentáveis. A gente olhar para os nossos antepassados, a gente olhar para as comunidades mais antigas de produção no Brasil, e isso inclui também as comunidades tradicionais, os povos tradicionais e até os povos indígenas que já faziam sistemas agroflorestais nas suas propriedades, nas suas reservas. E é isso que a gente está fazendo agora em grande escala. E aí que entra a pujança do Brasil, a possibilidade de pegar uma tecnologia simples e escalar. A gente não está falando em nenhuma reinvenção robótica, a gente está falando de sistemas naturais, né? Então, a agricultura e a pecuária regenerativa, elas vêm trazer esse olhar do homem do campo que já sabia disso por intuição. E a ciência vem comprovar que essa intuição estava correta. Entendi. E nessas viagens que você tem feito aí pelo Brasil e pelo mundo, recentemente você desembarcou aí de Dubai, onde aconteceu a COP28. Coincidência ou não, num país onde mais se explora o petróleo no mundo, né? Qual que é a imagem deles em relação ao Brasil? O que você ouviu por lá e que pode ajudar a gente do lado de cá a ser ainda mais sustentável e tentar eliminar cada vez mais essa imagem errônea e negativa do povo estrangeiro em relação à sustentabilidade brasileira? Começa por a gente convencer nós mesmos, né? Porque dentro do Brasil a gente já tem essa divergência entre a aceitação do agro, e a gente é um país do agro. Então, assim, aceitar que a gente depende do agro para o nosso futuro e como é que a gente faz o agro estar inserido como solução que ele é. Uhum. Começa por aí os nossos interlocutores. Isso eu acho que a gente já tem avançado. Os institutos de pesquisa, a sociedade civil tem entendido de que forma ela vai dialogar com o agro, com as grandes produções que o Brasil tem, pecuária, soja, milho, para fazer parte da solução. Entendeu? Que precisa estar junto, tem que aceitar, tem que incluir e não combater internamente. E aí quando a gente vai para fora, quando a gente vai para a COP, é óbvio que chegar numa COP em Dubai, que o tema que é o mais importante para a nossa sobrevivência é a discussão do combustível fóssil. Exato. Como a gente vai, como e quando. Já não é uma questão, eu disse isso, né? A discussão já não é mais se, é quando. Não é mais se vamos parar de usar, é quando vamos parar.
Quando vamos conseguir eliminar? Porque tem uma discussão também o seguinte, eu vou deixar de usar petróleo, eu vou deixar... mas tem gente ainda que não tem luz. Tem gente ainda que... entendeu? Então tem gente ainda que não tem saneamento básico. Verdade. Como é que a gente faz essa transição sem abandonar, sem esquecer uma parte das pessoas que já está para trás nessa transição? Então, esse custo, né? E aí é muito interessante, porque você vai para Dubai e os carros, tem muitos carros elétricos. Mas em qual fonte esse carro está sendo abastecido? Por mais que ele não esteja recebendo a gasolina no tanque... Será que é uma energia eólica, né? Será que é Não é. uma solar, placa solar? Tá começando, mas tá bem longe de ser. E aí como é que vai ser o descarte dessa placa solar daqui a 20 anos? Que tem uma série de componentes tóxicos. Então, tudo eu brinco que é um carrinho de bate-bate, né? Você avança um pouquinho, aí vem uma barreira. E a gente tá nesse momento, a gente não tá acostumado. Antes a gente conseguia olhar e ver a solução lá na frente. Traçar uma estratégia para chegar lá. Agora a gente testa uma estratégia, não deu certo, abandona, começa outra. Né? Ou ajusta, tem muito ajuste para ser feito. Então a grande discussão da COP foi o combustível fóssil, que finalmente entrou no texto oficial. Então em 2 anos os países vão apresentar os seus planos para fazer essa transição. Como eles vão gradualmente abandonar e até quando. E a gente sabe que a data final é 2050. Então como cada país vai fazer disso. Obviamente que as grandes empresas de petróleo já estão olhando para que outro negócio elas vão migrar. Então tem uma questão aí do próprio sistema capitalista, como que ele se ajusta a isso. Isso está sendo olhado e não está errado, faz parte, é uma questão sustentável também. Então como é que eles vão fazer essa transição? Sem dúvida, Dubai, Arábia Saudita. A Arábia Saudita, enquanto acontecia a COP, ela fez um leilão de créditos de carbono. Então assim, isso está sendo olhado. E esses países são os países que têm, de fato, muito dinheiro para colocar nessa transição. China, Estados Unidos, Exato. Esses países árabes. Né? A própria Arábia Saudita tem investido muito no Brasil, ultimamente. Inclusive em setores de pecuária. Compra carne, nossa. Grande cliente nosso. Compra e investe em empresas brasileiras também. Então, estão olhando para isso. Estão vindo para a solução, né? Nesse sentido. Então, a COP tem esse lugar... que é um lugar, assim, muito tempo inspiracional e agora está vindo mais para a execução. Como é que a gente vai fazer e quando? E são negociações extensas, elas se prolongam, né? Saiu no apagar das luzes essa transição do combustível fóssil. Os negociadores já estavam completamente desanimados, achando que ia ser uma COP que não ia ter resultado nenhum. E cada ano que passa. E aí tem a outra discussão, que é esse fundo de perdas e danos, que é o pedido para que os países que se beneficiaram, porque a gente está falando de tudo isso, mas quando a gente teve a Revolução Industrial, lá atrás, Europa se beneficiou muito, até chegar, por exemplo, a China. Agora ela está emitindo muito, e ela junto com os Estados Unidos, são os maiores emissores do planeta, mas tem um histórico de exploração e desenvolvimento para trás, que inclui a União Europeia, por exemplo. Então ela aproveitou durante muitos anos dessa exploração e agora ela dita as regras para que os países não explorem mais, porque realmente não dá. Mas aí como é que ela vai fazer a compensação disso? Quem vai pagar por isso? Então tem um pedido que esses países chamados de países desenvolvidos, em certos pontos de vista, façam a compensação dos demais países que não vão poder ter o mesmo desenvolvimento na mesma velocidade, porque esses demais países já chegaram antes. Então, esse fundo de compensação é um fundo de compensação para os países em desenvolvimento, para os países pobres. Então, tem muitos países que precisam desse recurso para conseguir fazer sua transição e a sua sobrevivência. Então, isso também está em pauta. Então, e aí fica parecendo que a agricultura e pecuária está menor. Não está menor. Mas é que todo mundo sabe que precisa da agricultura e da pecuária para alimentar essas pessoas, né? Pois é. O planeta vai chegar em 8 bi, né, de habitantes. Como é que a gente vai conviver? Como é que a gente vai se alimentar? Quais são os desafios que a gente tem? E aí eu já aproveito para dizer que a FAO lançou um relatório onde ela fez finalmente a conta de qual o benefício da gente abandonar o consumo de carne bovina para sempre.
né? Vamos deixar de comer. E aí o país... Impacta muito? O mundo deixa de emitir 1%. Ué. Não, parece pouco, mas ok, 1%. No entanto, ela faz um outro exercício que é o seguinte: se eu pegar essas áreas degradadas potencialmente e aumentar a produção de forma escalável, as áreas degradadas não só no Brasil, a gente tem outras regiões tropicais que podem produzir pecuária, eu reduzo em 5% as emissões. Então, assim, produzir mais e em vou menos continuar área. comendo carne. E vou alimentar uma população com uma proteína, que é necessária para a nossa sobrevivência também, né? Esses dias eu estava batendo um papo com o Eduardo Pedroso, da originação, da compra de gado da Friboi, e estava me dizendo o seguinte, Mauro: se a gente não acelerar o nosso processo de produção de alimentos, e o Brasil um protagonista enorme nisso tudo, vai chegar um momento que daqui 15 anos a gente vai ter dinheiro no bolso e não vai ter comida para comprar. Rabobank, por exemplo, prevê para 2024 um crescimento da pecuária brasileira entre 1% e 2%. É bastante? Sim, mas precisa acelerar mais isso, né? Recentemente, o Maurício Veloso da Socom esteve comigo aqui. Aí falou assim: Mauro, eu visitei a fazenda mais sustentável da Alemanha. Ele faz viagens internacionais direto para poder trazer exemplos aqui para o Brasil. Ele foi conhecer uma propriedade, porque ela tem desperdício zero lá de silagem. Aí o Maurício Veloso foi para lá, foi conhecer a fazenda mais sustentável da Alemanha. Você sabe qual que é o percentual de preservação daquela? E foi reflorestado, tá? 6%. Aí a gente vem para o Brasil, vai para o bioma amazônico, e está falando de 80-20. 80% de preservação e 20% apenas de área de exploração. Como é que você pensa? Como é que a gente precisa mostrar isso para o mundo? Mostrar e pedir que o mundo reconheça o nosso esforço em manter essas áreas preservadas, o desafio disso e, de certa forma, nos remunere por isso. E não é falta Perfeito. de recurso, né? A gente tem muitos fundos, agora foi reativado o Fundo Amazônia, tem muitos recursos chegando, muitos países, cada evento internacional a gente vê o anúncio de mais alguns milhões de euros, de dólares sendo colocados nesse fundo para preservação. E a gente agora está tentando, inclusive a JBS tem um trabalho grande agora de articular, inclusive os nossos concorrentes, de articular todo o setor de pecuária, junto com a sociedade civil, fazer uma participação para que a gente una os esforços, né? Não tem mais sentido todo mundo fazendo a mesma coisa de forma individual, em busca de uma preservação. Então, a gente tem os nossos escritórios verdes, vamos unir com outras iniciativas para que a gente possa maximizar o esforço de regularização e aí de mostrar para o mundo que a gente cumpre a lei. E aí a gente vai começar a dizer o seguinte: eu cumpro 100% do Código Florestal. O dia que o Brasil puder dizer isso de boca cheia, a gente começa a ser melhor reconhecido e a gente começa a ser levado a sério. Eu acho que esse é o grande desafio. Foi dito muito isso na COP, eu disse muito isso na COP. A gente precisa contar com os produtores e com os órgãos estaduais, mais até do que com o governo federal. A gente precisa contar com as secretarias de meio ambiente, ajudar as secretarias de meio ambiente com tecnologia. Hoje a gente tem inteligência artificial. Vamos fazer a validação desses cadastros ambientais rurais. Vamos monitorar esses planos de regularização ambiental. Pra você ter ideia, um plano hoje ele leva 20 anos. Ele tem 20 anos de prazo. Então o produtor, ao assumir o plano de regularização, ele tem 20 anos para recompor uma área, para comprar muda, para cercar uma área. Tempo suficiente, né, para ele... Isso, mas isso precisa ser acompanhado. Porque se eu falei que eu vou fazer, mas quem vai checar se eu estou fazendo? Né? E apoiar também, né? Então a gente precisa dar esses recursos, precisam vir para isso. E tem dinheiro na mesa para esse povo todo? Tem, mas tem uma dificuldade entre o dinheiro tá lá, mas como é que eu levo para que as pessoas certas e que precisam acessem esse dinheiro num primeiro momento e façam essa transição. E aí precisa ser dito também o seguinte: tá bom, quando a gente resolver o Código Florestal, o desmatamento vai ter acabado? Essa é a pergunta. E eu acho que não. Porque tem outras atividades se beneficiando do desmatamento que não são atividades de produção de carne, de produção de soja, de milho, ou mesmo pequenos agricultores. É isso que precisa ter em mente. O maior desmatamento
não está na mão dos pequenos produtores. É isso que a gente tem visto na Amazônia. Eles têm uma parcela importante, é uma questão de sobrevivência, né? Você não está produzindo bem numa área, você abre mais um pouco para produzir um pouco mais. A agricultura tem doado área, a pecuária tem doado área para a agricultura todo ano. Todo ano a gente cede um pouco mais e a agricultura avança. E estamos produzindo mais carne. É sinal que estamos eficientes, cada vez mais. Sim, mas aí a gente está falando... É muito complicado você lidar com médias, né? São médias, mas vamos olhar no micro. Vamos olhar o pequeno produtor. O que ele está fazendo? Ele está conseguindo pagar as contas? E aí a gente vem com Fazenda Nota 10, por exemplo, que é um projeto de gestão. Como é que está a gestão dessas propriedades? Passou a medir agora, né? Nessa safra 23, 24, passou a medir a emissão de metano das 500 fazendas participantes através do professor Eduardo Assad, se eu não me engano. Sim, o carbono, né? O balanço de carbono dessas... O cara saber, né? Hoje a Friboi já tem 100% dos nossos fornecedores, a gente já sabe a pegada estimada de carbono a partir das imagens de satélite. A gente já consegue dizer, e mais somado a informação de quantos animais e qual o peso e a produtividade desses animais no momento do abate, a gente já consegue estimar a pegada de carbono dos nossos fornecedores. E agora a gente está avançando para fazer isso de forma online. Né? Teve o abate hoje, amanhã a gente já tem esse número da pegada de carbono daquela propriedade. Ainda superestimada, porque não significa que 100% desses animais vieram para a JBS. Pode ter uma porcentagem desse rebanho que foi designado a outro frigorífico. Mas ainda assim é um número, é um dado. E o que a gente já tem visto? Os produtores de pecuária profissionais, que são aqueles que entregam esses animais, ou seja, esse nosso fornecedor direto, eles já são 30% menos emissores do que uma média brasileira. Por isso que eu falo que é complicado lidar com média. Porque na média eu vou ter o quê? A pastagem degradada. E quando eu olho para o que é essa pegada de carbono, 90% da pegada de carbono é a mudança de uso da terra e o desmatamento ilegal. Então, não está difícil no sentido de saber onde a gente tem que atuar. A emissão de metano é relevante? É relevante. A gente tem trabalhado para começar a discutir o metano que a gente chama de biogênico. Por que biogênico? Ele está vindo do gado, ele não está vindo do lixão, do combustível fóssil. A gente precisa separar o fóssil do que é a natureza. O gado faz parte da natureza. Então a gente precisa rever essas taxas de emissão, que eu não posso atribuir para a pecuária, para o metano do gado, o mesmo metano que sai do fóssil. Não é o mesmo número, nós estamos falando de coisas diferentes. E eu tenho uma outra característica que é o metano emitido, uma parte dele é recapturada por uma pastagem bem manejada. Exatamente. Então eu tenho uma grande oportunidade na pecuária, inclusive, de acordo com alguns estudos e números preliminares que a gente tem visto, de numa fazenda bem manejada zerar ou ela até ser o que a gente chama de carbono negativo. Ele está sequestrando mais do que emitindo. Aí o cara pode receber por isso. Ele tem um papel, ele pode receber, sim, e aí tem que aplicar um projeto de carbono, mas ele já está recebendo em produtividade na sua fazenda. É isso que precisa ficar claro, né? Então, o produtor que faz esse manejo e que está sequestrando o carbono, e que está preservando, como eu falei agora há pouco, as árvores, né? Ele tem ali um ar-condicionado para o gado ali funcionando na sua propriedade. Tem um papel dessa reserva legal. Não é à toa, né, que lá na década de 60 a gente já estava discutindo o que a gente ia fazer, né? Então é a biodiversidade, é quanto que aquela árvore representa. Tem estudos, né? Mato Grosso do Sul apresentou um estudo que algumas atividades de agricultura e pecuária bem feitas, bem manejadas, de alta produtividade, chegam a sequestrar mais carbono do que uma floresta. Isso não quer dizer que eu tenho que desmatar e acabar com a floresta porque ela está sequestrando menos. Porque a gente tem uma escala de tempo. Não é por ano. Chega uma hora que o sequestro estabiliza. Então eu saio de uma área degradada, um solo nu, uma área extremamente emissora, e aí eu começo a fazer aquele manejo, vou revolver o solo, vou aplicar calcário, vou plantar semente, a braquiária vai nascer, vai cobrir aquela área, as raízes vão começar a jogar carbono para o solo. Eu passei de uma condição que eu estava emitindo para uma condição que eu estou sequestrando. Mas isso vai se estabilizar, porque eu tenho um limite de estoque no solo para esse carbono ser recebido, né? E é esse carbono que se transforma depois em combustível fóssil. A matéria orgânica dele, estou falando de milhões de anos, mas ela vai se transformando.
Por isso que o desafio é esse. Hoje a gente está explorando esses milhões de anos acumulados e jogando para a atmosfera quando eu estou tirando petróleo do solo. Então, esse processo da pecuária ele é muito rápido. Uma gramínea tem um ciclo muito rápido de começar a sequestrar imediatamente, praticamente, assim que ela vai formando as raízes. Então é muito interessante o quanto que a pecuária profissional pode contribuir. E a gente precisa levar esse profissionalismo para os pequenos produtores. Porque daí a gente vai fazendo uma transformação juntos. Uma transformação ambiental, uma transformação de governança e uma transformação social. Que é importante dizer isso. Porque sem o produtor de bezerro, eu não recebo boi gordo na planta. Né? Eu falo, você pega esse avião que foi para a COP, por exemplo, ele tem uma classe executiva que deve ter, sei lá, 300 assentos. Mas sem a classe econômica lotada, ele não decola. Ele não voa. Entendeu? Então a gente precisa entender isso. Ele precisa, não adianta. Só com a executiva ele não vai decolar. Aí você vai no seu jatinho particular, entendeu? Porque não tem como. Eu preciso de todo mundo junto, dentro do que é a sua capacidade produtiva ali. E a gente vê os produtores... Agora a gente lançou um projeto muito disruptivo no bioma Amazônia, que é levar a possibilidade do produtor receber o bezerro, produtor pequeno, de assentamento, e fazer a engorda desse bezerro para boi magro. Então a gente está levando a recria, que é uma disrupção, porque o produtor pequeno sempre fez cria. E alguns deles mal feito, porque ele não tem tecnologia. E a cria é muito delicada de se fazer. Quem é produtor de cria sabe disso, né? O cuidado que você precisa ter. Então a gente está levando o quê? Hubs profissionais que vão fornecer esse bezerro já com genética, bem alimentado, para esse produtor pequeno engordar. E ele vai ter o quê? Uma lucratividade maior, não vai precisar abrir mão de muita área da propriedade dele, a gente vai fazer isso numa 1/5 da propriedade dele, 15% da área. Ele vai poder continuar a produção do jeito dele no restante, mas ele vai se convencer que é melhor daquele jeito que ele está produzindo e ele vai receber 4 vezes mais imediatamente. E eu estou falando disso para o pequeno, mas isso vale para o médio, para o grande. Ele pode fazer essa transformação, né? Com agricultura, pecuária regenerativa. No caso do pequeno, a gente ainda vai levar cacau. Cacau demora para se implementar, tem um custo inicial que a gente vai apoiar junto com o fundo JBS pela Amazônia. Mas em 10 anos, ele tem uma renda, às vezes, superior à da pecuária. Então, a pecuária ela é a fonte de renda mais imediata e, às vezes, mais simples de ser implementada numa pequena propriedade. Quando a gente compara com outras culturas que demoram para implementar, que tem um cuidado muito grande. Então, assim, é com pecuária que a gente vai fazer a transformação no campo. Não tem outro jeito. Já está, assim... E quem de alguma forma, discordava disso já está sendo convencido com a ciência, que tem um papel fundamental de alavancagem você ter um bezerro ou um boi magro numa pequena propriedade, para essa propriedade ser sustentável do ponto de vista econômico. O produtor ter dinheiro no bolso e não querer desmatar. Então, olha que interessante. No fim, é a pecuária que vai viabilizar a preservação das florestas. Né? Assim, esse é o caminho, é o produtor se remunerando de forma rápida, bem feita, uma pastagem bem manejada. Claro que tem um custo inicial, mas é assim que vai garantir que ele não vai querer abrir uma nova área, mesmo que ele tenha direito. Aliás, eu vejo rapidamente aqui 2 benefícios aí para intensificando a produção de carne. Primeiro que o animal vai ser um giro mais rápido para aquele pecuarista, o animal vai ser bem mais jovem, ou seja, vai emitir menos metano. E ele vai garantir uma carne de qualidade. E vai ter um bom escoamento com a produção, podendo até se enquadrar em protocolos que remuneram melhor para isso, né? Então, é aquela coisa, contra o óbvio não existem desculpas, não existem argumentos, né? Intensificando a pecuária, a gente ganha mais dinheiro, a gente ajuda o meio ambiente. Sem dúvida, você está trazendo um dado importantíssimo. Então, como eu falei, né? A gente pega o Brasil... maior parte da emissão está relacionada ao desmatamento. Então, assim, a gente precisa acabar para ontem o desmatamento ilegal. Chega, não dá mais para conviver. E depois a gente vem na questão do metano. E o que acontece? Você abater, você colher um gado com 1 ano a menos,
com 12 meses a menos, você está 12 meses sem emitir. Exatamente. Numa pastagem bem manejada. E você já consegue ir para o seu próximo ciclo. Então você entrega um gado. Entregar um gado mais pesado e mais jovem é dinheiro no bolso para o produtor e preservação do meio ambiente. Porque você está emitindo menos. Então a estratégia em relação ao metano da JBS é cada vez mais a diminuir a idade de abate, a média cair e estimular a tecnologia para isso. E a gente tem estudado alguns aditivos. Então, por exemplo, Estados Unidos e Austrália, que já tem uma média muito baixa, não vai baixar muito mais do que eles já têm hoje, a média de idade de abate, eles, para reduzir a emissão do que a gente chama escopo 3, que é o gado que a gente adquire, a gente vai precisar usar aditivos na alimentação. E aí a gente tem uma série de aditivos que estão começando ou a serem lançados, mas já tem anos de pesquisa, ou a serem pesquisados. E aí a gente vai descobrindo que o próprio tanino, a virginamicina... Óleos essenciais, né? Que ela diminui, né? Então, até outros aditivos que eram usados com outras finalidades, eles também reduzem a emissão de metano. Então, olhando para esse manejo entre fazer uma pastagem bem manejada, que vai sequestrar talvez até todo o metano emitido, e aí eu não preciso do aditivo, ou posso ainda fazer o aditivo para sequestrar ainda mais e o meu balanço de carbono ser negativo a ponto de eu receber pelo extra que eu estou deixando de emitir, pode ser um projeto, por exemplo, mas só de ter uma pastagem bem manejada, eu já consigo reduzir ou eliminar o metano que está sendo emitido na compensação, no net. Né? Já consigo ser net zero na minha propriedade. E aí o estudo dos aditivos, que é o que a gente tem feito em parceria com o Instituto de Zootecnia, por exemplo, para olhar para quais aditivos a gente pode usar, e pode ser uma combinação deles. Se eu já tenho uma pastagem bem manejada, falta 15%, eu posso usar um aditivo mais barato que vai reduzir esses 15%. Se eu não tenho uma pastagem, eu estou numa região que tem uma dificuldade maior de manter essa densidade, eu vou usar um aditivo que vai reduzir 50%, que vai reduzir 30% do metano. Então, a fórmula, parece que agora a gente está acertando um pouco o passo para que caminho a gente vai percorrer. Mas, basicamente, o pilar do metano é isso: reduzir a idade de abate, uso de aditivo e pastagens bem manejadas que vão sequestrar carbono, sequestrar o carbono do metano, né? Que o metano é um composto de carbono. Né? É uma obrigação do poder público, né, aliás, pelo menos minha opinião, mostrar essa imagem positiva do seu país, né? Mas eu percebo muito que a iniciativa privada, ela tem intensificado cada vez mais ações, mecanismos, ferramentas oferecendo para o produtor para a gente continuar no nosso negócio. É o caso de vocês. Se a gente parar para elencar aqui uma série de medidas, né, de ajuda a esse pecuarista, vocês estão adotando ao longo do tempo, né? Inclusive até agora com esses escritórios verdes virtuais, tem o escritório verde 2.0, você pode explicar o que é isso também para a gente, a própria plataforma Pecuária Transparente, o Fazenda Nota 10, uma série de coisas, né? Isso é muito bacana, né? É muito legal isso. Público-privado, todo mundo unido em prol da nossa sobrevivência aqui na Terra. Cada problema ou cada dificuldade que a gente vai encontrando, a gente vai buscando a solução. E aí, nesse sentido, a gente precisa apoiar o poder público. Ele, muitas vezes, ou não tem recurso, ou a máquina é muito burocrática, é uma máquina lenta, né? Porque é assim, porque tem que ser assim, né? Então, a gente está ali para dar um suporte de eficiência, são velocidades diferentes e o setor privado tem essa possibilidade de trazer a velocidade e a eficiência do setor privado para auxiliar o poder público. Acho que é a primeira parceria que a gente faz, porque a gente precisa estar junto. A segunda parceria, que ela é junto também, ela é paralela, ela não eu não estou escalando em ordem de prioridades, mas a outra parceria que a gente tem que fazer, e a gente faz, é com o produtor rural. A gente entendeu que um depende do outro. A gente não está sozinho nessa jornada, né? A gente, enquanto indústria, se o produtor não estiver produzindo bem, se o produtor não estiver confortável em ser produtor rural, a gente não consegue produzir.
Então, um precisa produzir para o outro também poder produzir. E aí, nesse sentido, a gente criou os escritórios porque a gente entendeu, a gente há mais de 14 anos já faz o monitoramento. A gente olhava um produtor, ele tinha uma inadequação socioambiental, ele era bloqueado. E aí a gente ia aumentando o nosso número de bloqueados todo ano. Alguns saíam, alguns voltavam, alguns se regularizavam. Não é interesse de bloquear, que a gente quer liberar, né, ele. E aí a gente falou, não, assim não é sustentável, a gente não vai chegar lá. Então a gente criou os escritórios justamente para falar como é que eu ajudo ele a se regularizar. Porque às vezes não é uma questão só de querer. E muitas vezes coisa simples, né? Facinho de resolver. Simples, um cadastro, uma orientação. Então a gente já regularizou esse ano, de 2023, por exemplo, mais de 4.000 propriedades. Olha só. E se a gente olhar para os 2 anos e meio aí de escritórios verdes, a gente já teve mais de 20.000 atendimentos. Quer dizer, tem uma carência, né? E aí você fala, pô, mas vocês estão gastando. Não, a gente não está gastando, a gente está investindo, né? Está plantando o nosso gado hoje para colher ele daqui 2 anos. Esse produtor que foi liberado, ele pode ter um boi gordo, mas ele pode ser um produtor de bezerro também. Porque a gente atende o Brasil todo, qualquer produtor de pecuária, de qualquer tamanho, com qualquer dificuldade, a gente vai orientar. Obviamente a gente não tem como pagar a multa do IBAMA para ele, mas a gente tem como orientar de que forma ele pode proceder para que isso seja mais ágil, mais rápido, conversando com os órgãos estaduais, fazendo essa ponte. É esse processo que a gente tem feito. E aí quando a gente fala tanto em escritório virtual, que a ideia é ter um atendimento com inteligência artificial para já filtrar alguns casos e dar mais agilidade, então seja por WhatsApp, seja uma plataforma online, seja um aplicativo, e aí a gente consiga maximizar o atendimento no Brasil todo. E o escritório 2.0, ele está levando, além do atendimento que a gente já faz para regularização socioambiental, também agora assistência técnica, com parceiros, porque a gente não quer começar um trabalho que uma empresa de fertilizante já faz, que uma empresa de sal mineral já faz, que uma empresa de produtos veterinários já faz. A gente quer se unir a esses parceiros e identificar a melhor tecnologia que aquele produtor tem disponível na sua região e auxiliá-lo, porque às vezes o produtor casa com o projeto Fazenda Nota 10. Então a gente está tomando o corpo de uma plataforma que a gente está trazendo. A gente está trazendo o selo social do biodiesel também, que é um projeto que a gente já faz há alguns anos. E eles já têm uma expertise, são 6 visitas por ano numa propriedade rural, nas propriedades que acessam o Pronaf, por exemplo. Então a nossa ideia é poder olhar para essas fazendas, qual é a melhor produção que ele pode ter ali. Será que esse produtor de cria, não era melhor Rondônia, se ele fizesse recria? É um belo exemplo, Rondônia, né? Tem um projeto bacana em São Miguel São Miguel do Guaporé, né? Que ajuda com veterinários, agrônomos, zootecnistas, aqueles fazendeiros. Leva até o cara para fazer inseminação. Sim. O cara que nunca teve acesso, né, a uma genética apurada, né? E a gente tem esse projeto em Rondônia e tem no Mato Grosso também. Né? E a gente tem conversado o quê? Porque as federações de agricultura já fazem esse acesso nas propriedades. Né? Então tem estados que, por exemplo, uma Emater da vida funciona muito bem. Então a gente precisa se conectar. Não é começar do zero um trabalho que alguém já está fazendo. Né? Pelo contrário, é escalar esse trabalho, é aprender, é ouvir. Então a gente tem muito aberto as nossas portas, aberto as nossas tecnologias para compartilhar. A gente fala, sustentabilidade é uma agenda pré-competitiva. A gente só vai chegar se todo mundo estiver junto, caminhando na mesma direção. Onde que está o equilíbrio, Liege, entre o preservar e produzir? Carne, por exemplo. Onde é que está esse equilíbrio? Cada região, cada propriedade vai ter o seu ponto ótimo de preservação versus produção. O que a gente precisa olhar é o seguinte: eu preciso abrir mais áreas? Eu preciso de novas áreas? Será que todas as minhas áreas estão produzindo no seu máximo potencial? Será que todas as minhas áreas estão bem cuidadas, bem manejadas? Será que essa pastagem que está degradada aqui, vale a pena mesmo eu ir para uma outra área, ao invés de recuperar essa pastagem? Onde eu vou achar uma linha de financiamento mais barata? Vou pegar um crédito ABC, vou recuperar essa área e vou fazer um projeto de carbono. Então, acho que é o olhar para esse paciente que é a propriedade, né? É o olhar para esse filho que é a propriedade. Se a gente está, de fato,
com o melhor manejo possível. E por isso que a gente está tentando ajudar, a gente não quer ensinar ninguém, porque ninguém melhor do que o próprio produtor para saber a realidade dele e o porquê ele está tomando essa decisão, mas às vezes ouvir o produtor vizinho. Poxa, você que tem a reserva legal preservada, tô vendo aqui, sua soja tá de pé ainda, a minha tá toda murcha aqui, queimada. O que acontece? Ah, não, é que eu tenho a reserva legal aqui. Ah, pô, não tinha pensado nisso. Será que eu não posso recuperar minha reserva legal aqui e daqui 5, 10 anos eu vou ter a mesma condição? Ou será que essa área aqui eu não vou, tô produzindo soja, será que não é melhor fazer pastagem? Né? O que é melhor para essa área? O que vai ser mais resiliente para eu manter no médio e longo prazo? É um planejamento, né? Eu acho que o ponto de equilíbrio é o planejamento. A conta está chegando, né, Liege? Por exemplo, a gente vê aqui o Rio Grande do Sul, com chuvas torrenciais, ninguém consegue colher mais nada lá. Chuva, furacão. Aí você vem aqui para o Sudeste, Centro-Oeste, teve região aqui do Mato Grosso, Goiás, que chegou a sensação térmica de 60 graus. Sensação. Imagina um boi sendo criado extensivamente, ser uma árvore para ele se proteger numa sombra. A conta está chegando. Você vê, o pessoal está perdendo 1, 2, 3 plantio, tem que replantar, mudar de cultura. O boi não está chegando, o capim está murchando. Então a conta está chegando para quem ainda não olhou por esse lado, ambientalmente falando, né? Ambiental e o ambiental, ele faz parte. O que é o meio ambiente? É onde a gente está. A gente está aqui agora no meio ambiente, né? A gente está vivendo aqui. Então você olha para o gado, por exemplo, o que esse gado que está ali passando calor? Ele está perdendo peso. Tá mesmo? Entendeu? Ele não tem sombra. Né? A gente já tem estudos, e aí não é muito a minha área, mas você olha para bem-estar animal, a questão da marcação a fogo, que é uma tradição, a gente já utiliza, mas esse gado fica febril. Quanto ele perdeu de rendimento aquele dia que ele foi marcado? E os próximos 3, 4 dias? É difícil porque, às vezes, no todo, no final da entrega, ele está pesado na balança. Mas será que ele não podia estar pesado daquele tanto 1, 2 dias antes, que o preço estava um pouco melhor? Pois é. Né? Então é começar a fazer esses estudos, e a gente já tem visto no campo muitos produtores que são pesquisadores nas suas próprias propriedades. Então eles testam, nesse talhão aqui vou testar desse jeito, vou aplicar esse produto, aqui esse eu vou marcar fogo, esse eu não vou, para ver a diferença, né? Então eu vou pegar, geneticamente eles são iguais, o que esse ganhou, que esse não ganhou. Começa a fazer essa análise. Acho que isso é legal, poder explorar. Né, essas possibilidades. Aqui eu plantei eucalipto, aqui eu não plantei. Aqui tá na beirada da minha reserva legal, estou produzindo tanto a mais do que no outro lugar ali, que eu não tenho nenhuma árvore por perto. Então já tem estudos dessa possibilidade de combinações dentro de uma mesma paisagem rural. Então é importante o produtor poder fazer isso, né? Um laboratório que ele tem e que ele pode ir testando ali numa pequena área e depois escalar. E a gente tem visto isso no campo. Você vai visitar algumas propriedades, elas estão anos avançadas em relação, às vezes, à própria universidade, porque elas sabem o que está acontecendo lá. Então a gente precisa conversar, a gente precisa ouvir esse produtor. Não sou eu aqui que vou dar a solução, né? Pelo contrário, tem muita gente no campo que tem a solução, né? Eu não preciso nem contar, eles já sabem, já estão vendo isso acontecer na hora que eles chegam para entregar o gado ali na Friboi. A curto, médio e longo prazos, o que você enxerga, o que você sugere ao pecuarista, ao agricultor, em termos de sustentabilidade ambiental? Curto prazo é fazer o cadastro ambiental rural, quem não tem ainda. Aprovar, né, ter o cadastro analisado e, se possível, validado, e aí vai depender muito dos órgãos estaduais. Produtores mais influentes, procurar os órgãos estaduais para ver como é que ajudam, como é que eles formam cooperativas de regularização, de certa forma. Não estou falando de cooperativa formal, mas como é que eles cooperam entre si nas regiões para agilizar esse processo. Não é uma questão de eu vou agilizar o meu, é como é que eu desburocratizo para todos, né, uma ação coletiva, porque facilita, porque não adianta a minha fazenda, eu tenho um confinamento, o meu confinamento está tudo certo, mas e o boi magro que eu vou comprar? Não tá, aí não adianta. Né? Então acho que isso mais de curto prazo é assim, olhem para os seus cadastros ambientais rurais, façam os planos de regularização ambiental, contem com a JBS nesse processo,
inclusive os planos de regularização ambiental. A gente tem mais de 50 consultorias que a gente paga os planos de regularização ambiental. Obviamente até um tamanho de propriedade, né? Mas as propriedades pequenas e algumas médias a gente tem feito esse pagamento integral dessas consultorias. Bacana. Então, procurem os escritórios. Médio prazo, não tão médio assim, mas a gente tem que olhar para a rastreabilidade. Como é que eu vou garantir? Tem que lembrar, né? Soja, milho, também tem essa cobrança. As tradings estão aí trabalhando já nesse sentido. Mas olhando para o gado, da onde veio esse gado? Né? Garantir o que a gente está chamando de ciclos fechados. Né? Eu compro sempre das mesmas fazendas. Como estão essas fazendas do ponto de vista socioambiental? Independente do que a Europa está pedindo, que é a rastreabilidade desde a origem, sem desmatamento, e aí ela está falando em desmatamento zero, né? Então é um desafio enorme se for atender. É um mercado muito pequeno, como a gente sabe, né? Brasil com 2,5 milhões de propriedades pecuárias aptas a produzir, mas só 1.300 habilitadas para a Europa e há mais de 10 anos sem receber uma visita para habilitar novas propriedades. Então acaba, às vezes, não compensando para o produtor manter essa habilitação, que não é simples, tem uma série de auditorias e processos. Mas mesmo assim, pensando que esses mercados, né? O que vai acontecer se uma China fizer uma exigência dessa? Como é que a gente vai lidar com isso? E não estiver preparado e pronto. E não é do dia para a noite, né? Que eu vou... Então assim, começa. Nasceu um bezerro na sua propriedade, você vai transferir para uma outra propriedade, faz a identificação individual, vai melhorar o manejo, vai facilitar o manejo, procura usar os números oficiais, o número oficial de registro, né? O Sisbov, que já é do Ministério da Agricultura, facilita o processo lá na frente. E brigar muito para que os estados que já estão fazendo esse processo transformacional, Pará agora, o segundo maior rebanho do Brasil, anunciou a rastreabilidade individual obrigatória até 2025, final de 2025. É um grande 2 desafio. anos apenas para isso, hein? Muito transformador. Vai ser muito interessante. Santa Catarina já é assim, 100% dos animais ali. No momento que ela fez a troca, a eliminação da vacinação de aftosa, ela implementou isso, o estado implementou, e agora o Pará vem como o segundo estado a implementar. Então, assim como a vacinação foi sendo abandonada nos estados, eu acredito que o processo de rastreabilidade individual no médio prazo vai acontecer estado por estado. É muito mais difícil o governo federal conseguir fazer essa exigência, porque os estados têm suas normas e regulamentações, são soberanas à lei federal, né? Então eles podem ser mais restritivos, o contrário não. Então nesse sentido os estados têm avançado, médio prazo com certeza a rastreabilidade, precisa olhar para isso. E longo prazo a gente conseguir fazer o adicional. Então assim, vencemos a irregularidade do desmatamento ilegal, vencemos a identificação, a gente já sabe de quais fazendas ela vem. Quem sabe no longo prazo a gente não tenha a rastreabilidade não para controlar se veio de desmatamento, porque a gente não vai ter áreas com desmatamento ilegal, né? A gente vai poder, o gado vai poder transitar livremente por qualquer área, sem precisar se preocupar com isso. E aí a gente vem para as adicionalidades, né? As recomposições das áreas degradadas, né? Essa transição de novas áreas, o estímulo ao plantio e à recomposição das florestas nativas, né? Olhar para a biodiversidade, olhar para as questões sociais de inclusão, né? Como é que a gente melhora nas nossas propriedades. Eu costumo dizer que a gente pode fazer no micro, se a gente não consegue fazer uma transformação macro na empresa inteira, mas falando aí de uma questão pessoal mesmo, né? No time que eu coordeno, no time que eu lidero, eu posso fazer pequenas transformações, eu posso fazer pequenas melhorias, né? Então a gente olhar para o pequeno e a gente vai fazendo um pulso de benfeitorias e a gente vai transformando um país que o Brasil, assim, não é porque eu sou brasileira, mas não tem nenhum país igual ao nosso, assim, com todas as dificuldades. A gente fala aqui de forma crítica, tem desmatamento ilegal, tá difícil, a gente não consegue nem começar a conversar porque eles já ficam questionando o ilegal, como é que eu vou adiante? Mas assim, a gente tem muita vontade de fazer, a gente é muito sensível aos outros, né? Ao nosso entorno. Então vamos aproveitar isso, vamos usar isso para dar exemplo, né? O Brasil vai ser exemplo para o mundo no longo prazo, com certeza, perto ali de 2050,
a gente vai... todo mundo vai aplaudir o Brasil, é isso que eu espero. E vamos entregar um mundo melhor para os nossos filhos e netos, né? Onde teremos água para beber, comida para comer e ar para respirar, né? E as amizades, né, que são tão importantes, assim. A gente vai ter a COP em Belém, 2025, tá aí, né? O Brasil tem tudo para mostrar, a gente pode levar o que a gente já fez. A gente não quer mais fazer anúncio, a gente tem que demonstrar o que já foi feito. Não é mais o que vamos fazer, é o que fizemos, né? Então, respondendo esse título do nosso podcast, Pecuária versus Meio Ambiente, Inimigos ou Aliados, aliados. Com certeza, com certeza. Maravilha. Obrigado por esse bate-papo, tá? Eu conversei com Liege Correia, ela que é diretora da sustentabilidade da JBS. Muito obrigado, viu, Liege, por esse bate-papo. Eu que agradeço. Até o próximo podcast do Giro do Boi, pessoal. Tchau, tchau.